Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa que nos redime, que nos salva para o reino de Deus. Amados, essa semana nós estamos estudando na nossa lição sobre um sacerdócio superior. E ontem, na segunda-feira, nós vimos claramente, essa diferença, do sacerdócio levítico para o sacerdócio em Cristo Jesus, que era espiritual, mostrando claramente, que os sacerdotes, eles são retirados dentre os homens para oferecer dons segundo a lei. A lei, a ordenança do livro de Levi, para os levitas, E aprendemos também, no versículo 5, que tudo isso era sombra, era um exemplo e sombra de coisas espirituais muito elevadas, ou seja, aquilo que é do espírito que o homem não pode ver. Então, o Senhor utilizou lá no Antigo Testamento, rituais, coisas físicas como um animal, como um altar, como um candelabro, pães, azeite, água, óleo, incenso, cortinas, madeira. Usou muitas coisas, um próprio santuário erigido, uma coisa física, que apontava para coisas espirituais. O santuário como um todo apontava para Cristo. O próprio Cristo falou lá para os líderes judeus da época, Olha, derrubem este templo e ele será edificado em 3 dias. Então perceba que ao Cristo dizer isso, eles achavam que Cristo estava se referindo ao templo de Herodes, aquele templo imenso de pedra, Mas Cristo estava falando do corpo dele que seria ressuscitado ao 3º dia. Então perceba que eles não entendiam essa linguagem. Até hoje muita gente não entende essa linguagem, Tem gente que ainda pensa que lá no céu tem um santuário erigido igual ao da terra, não entendeu que são coisas espirituais. Paulo está insistindo aqui, no capítulo 8, aqui, são figuras, o verdadeiro templo de Deus é a mente do homem, não é especificamente uma estrutura de tijolo, não, Pois bem, dando continuidade a esse entendimento, aqui no livro de Hebreus a gente está trazendo ele desde o capítulo 6, capítulo 7 e 8, agora no capítulo 8, por exemplo, na 5ª pergunta tem o seguinte questionamento: por que o sacerdócio levítico é inferior ao de Cristo? Olha que visão nós temos aqui. O versículo 6 diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, ou seja, grandioso em superioridade, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Olha só, que coisa, Veja como é superior essas promessas. Exemplo, vou dar um pequeno exemplo aqui para você entender como aquela instrução que era dada lá no Antigo Testamento, a coisa física dada no santuário, por exemplo, quando Isaías, lá no capítulo 66, vai falar desta nova terra, olha que linguagem ele usa, como é uma linguagem limitada, assim, muito distante da realidade. Ele vai dizer assim, lá na nova terra, no novo céu e nova terra que Deus vai fazer, lá a criança mais nova que morrer, vai morrer com 100 anos. O ancião idoso vai cumprir os dias de uma árvore, vai viver 3.000 anos, 4.000, 5.000 anos, sei lá, o tempo de uma árvore, é bem idosa. Pois bem, aí eu pergunto, na nova terra vai ter morte de alguém? Ora, o Apocalipse é claro, o Apocalipse já está nas melhores promessas, na época do Espírito, na época da revelação do antítipo, do Cristo, É diferente lá das promessas inferiores que era dada àquele povo com a mentalidade rudimentar,
que não entendia, ainda estava na parte da instrução das coisas físicas. No Novo Testamento temos o ensino do intelecto das coisas espirituais. A antiga aliança estava baseada em escritura na coisa física, na pedra. No Novo Testamento, a nova aliança é a lei escrita no entendimento, no espírito do homem, é algo muito mais evoluído. Quem está dizendo isso é o mesmo apóstolo Paulo, trazendo assim com grande detalhamento essa questão. Por isso que ele fala que é uma melhor aliança. Se Isaías está dizendo lá que o novo céu e a nova terra, o velho vai morrer de velho, lá ele diz também, né, usando uma linguagem bem pobre, bem rudimentar. Olha, lá é tão bom que a ursa vai andar com a vaca, o leão vai andar com o cordeirinho junto e não despedaçarão, não vai matar, né? Não vai ter agressão, o leão vai comer uma palha com boi. Você vai construir uma casa para morar. Olha só, se Adão e Eva construíram casa para morar já no Jardim do Éden, qual a necessidade que a gente vai ter de casa? O sol não queima, o frio não existe, né? Não preciso de teto sobre a minha cabeça, não tem ladrão para entrar na minha, não preciso de parede para me proteger do ladrão ou da ameaça. Não precisa nada disso, né? Mas olha a linguagem tipológica inferior que é usada por Isaías. Lá você não vai plantar vinha, né, à toa, debalde, para que ninguém venha chupar as tuas vinhas. Se Deus já preparou o paraíso completo, eu vou precisar plantar vinha? Não é? Quando a Bíblia diz que Adão foi colocado lá para cultivar o jardim do Éden, o termo cultivar é cuidar, melhorar, transplantar uma planta do jeito dele, do canto para o outro, tal. Não que Adão tivesse que suar o suor do rosto para plantar uma roça para comer, nada disso não. Isso aconteceu só depois do pecado. Pois bem, então veja que essa linguagem, uma linguagem rudimentar, ele está explicando aqui que tudo isso, essa linguagem muito utilizada lá no santuário do Antigo Testamento, no sacerdócio levítico, era uma linguagem que estava baseada em promessas inferiores. Mas quando você chega no Novo Testamento, em Cristo, aquele que batiza os apóstolos com o Espírito Santo, olha só, esse sacerdócio espiritual, que Pedro diz que agora todos nós em Cristo também somos sacerdócio real, sem ninguém ser da tribo de Levi, todos são sacerdotes agora, né? Superior a levitas, inclusive aos levitas. Tem até crente hoje nas igrejas assim, eu sou um levita, como se fosse grande coisa. Ora, se o sacerdócio em Cristo é muito superior ao levita, quando você diz eu sou um levita, ele está dizendo assim, eu estou preso à letra morta, eu sou um pobre coitado, ainda estou com a minha mente rudimentar preso lá no Antigo Testamento. Porque a mente dele não entendeu. E muitos dele é contra o Antigo Testamento e falam uma bobagem dessa. Pois bem, veja só que aqui, as promessas superiores, olha só, se Isaías diz que lá você vai morrer, aí João diz assim, olha, ali não haverá pranto, nem dor, nem morte, nem sofrimento, porque nada, todas as coisas já passaram. Paulo vai dizer, olha, o nosso corpo será transformado num abrir e fechar de olhos em corpos incorruptíveis e viveremos com ele para sempre. Cristo vai dizer, e vocês terão a vida eterna. Não tem negócio de morrer com 100 anos, nem dia de árvore, não. Olha a linguagem, promessas superiores em Cristo. Aí você deve estar meditando e pensando agora, por que é que eu não abri os olhos para isso? É tão simples a revelação bíblica, ela é tão simples. Nós conseguimos aqui, em pouco tempo de áudio, resumir o que está escrito em muitas páginas no Antigo e no Novo Testamento. Esse entendimento que é a essência, que é a síntese de um entendimento básico. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 6, que diz assim, qual a diferença entre os dois sacerdócios, o sacerdócio de Levi, dos levitas, né? Que foi ali fundado especificamente em Arão, segundo a carne, segundo a hereditariedade vinda na origem em Arão, e o sacerdócio em Cristo, né? Cristo quer dizer o ungido, aquele que recebe o Espírito Santo, o sacerdócio espiritual, um sacerdócio realmente segundo a ordem de Melquisedeque, escolhido por Deus e não pela carne, né? Carne, Levi. Pois bem,
Vamos aqui para o versículo 7 do capítulo 8, diz assim: porque se aquela primeira, qual primeira? Se aquela primeira aliança, a inferior lá, escrita em tábuas de pedra, a instrução do homem físico, se aquela primeira fora irrepreensível, segundo as suas limitações, porque Deus mandou que fosse santo, né? Nunca, olha só, porque se aquela primeira aliança, aquela instrução lá daquele primeiro santuário, aquele primeiro sacerdócio, fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para uma segunda. Ora, se aquilo lá fosse perfeito, se a morte de cordeiro, se todos os rituais lá do santuário fossem perfeitos, que tem muita gente querendo trazer de volta e refazer tudo aí, se aquilo fosse perfeito, por que Deus iria mandar seu próprio filho para morrer, se aquilo já era perfeito? Não é? Por que Cristo, através do seu ministério, da sua obra, do seu sacrifício, da sua morte, do seu sangue, anularia tudo aquilo? E ele se tornaria o sumo sacerdote, tomaria o sacerdócio da carne, pela superioridade do sacerdócio espiritual em Cristo, por Cristo? Como? Olha que pergunta simples, né? Nossa, aqui na verdade não é uma pergunta aqui, a estrutura gramatical não é uma pergunta, mas nós podemos transformar essa frase aqui numa pergunta. Teria-se buscado uma segunda aliança, um segundo testamento superior, se a primeira fosse irrepreensível? Olha que pergunta, claríssima. Aí se o judeu dissesse assim para Paulo aqui: Paulo, quem foi que disse que em Jesus Cristo e nos apóstolos a aliança superior, eles são falsos profetas, eles são enganadores? Se ele dissesse, aí Paulo dizia assim: vocês nunca leram, que está lá em Jeremias 31:31? Está lá. Nunca leram? Eis que chegarão dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Está lá ele dizendo, farei uma aliança. Eis que pegarei as escrituras escritas na tábua de pedra e escreverei em vosso entendimento, nos vossos corações. Está lá escrito. Não é só uma vez, não. Então, desde o Antigo Testamento, ainda na Antiga Aliança, já tinha se prometido como seria a segunda. Aí, Paulo poderia perguntar a essas pessoas: vocês nunca leram isso? Já estava na própria lei de vocês escrita que viria uma lei superior, porque a que vocês tinham era inferior. A lei superior veio em Cristo Jesus, vocês não entenderam, rejeitaram o enviado de Deus, o ungido de Deus, e continuam presos às tradições, presos aos vossos costumes, completamente cegos, porque vocês não ignoraram, rejeitaram a unção espiritual que só pode vir ao homem através de Cristo. Olha que coisa, né? Pois bem, então, Paulo aqui, nesse verso especificamente, ele já vem dizendo aqui em vários versos, mostrando uma série de argumentos, mostrando aqui a necessidade plausível de uma aliança superior. Por quê? Porque chegaria um tempo aonde nós iríamos encontrar tantos sacrifícios de animais, de cordeiros e tudo, anualmente. Que tamanho seria, né? Imagine hoje a quantidade de cristãos e judeus no mundo, né? 2 bilhões e lá vai, né? A quantidade de santuários teria no mundo e a quantidade de sacrifício. A gente ia arrumar quantos rebanhos para fazer isso, de sacrifício, né? Imagine isso. Como seria isso no mundo? Ou seja, todo ano milhares de animais eram mortos, né? Milhares de animais eram mortos. E nunca se resolvia o problema do pecado do homem. Era só, como disse Paulo aqui nos capítulos anteriores, ele vai dizer o seguinte: era uma comemoração da morte. Ou seja, você vai comemorar a morte? Você vai fazer uma festa para a morte? Era o que eles faziam lá, né? Até vir a vida, que é Cristo. Cristo diz lá em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a vida, não é esse santuário aí. O santuário aí só comemora a morte. É o que Paulo vai dizer. Anualmente eles estavam comemorando a morte. Então, como é que isso é superior? Como é que
esse sacerdócio é suficiente em si mesmo se ele é posto para interceder e resolver o problema do pecado e nunca resolve. Nunca resolveram, né? Aí Cristo vem, num só sacrifício dele mesmo, com seu sangue perfeito, resolveu todo o problema. Ora, tinha que vir esse sacerdócio superior, porque o outro não resolveu. O Senhor mostrou que durante 1.500 anos, eles não resolveram. De Moisés até Jesus, 1.500 anos, eles não conseguiram resolver o problema. Porque eles eram sacerdócio inferior. Eles estavam ali recebendo a primeira parte da instrução relacionada à coisa física. Mas Cristo traria consigo o ensino, a parte do espírito, a parte do intelecto, o homem espiritual. Né? Então, o judeu, como Paulo, como Pedro, como João, que havia recebido a instrução da letra lá do Antigo Testamento relacionada ao santuário, agora com Cristo no Novo Testamento, recebendo aqui o ensino espiritual, aí sim eles estariam, né, preparados para entender a superioridade desse novo sacerdócio. Meus amados, que nós também busquemos esse conhecimento, busquemos esse preparo, o conhecimento da palavra de Deus, sobretudo, a unção espiritual, para que nós, cada um de nós, sejamos superiores no espírito. Não estou falando aqui de querer ser melhor do que ninguém, querer ser superior a ninguém, não. Mas se nós não temos esse entendimento de que é necessário que todos nós cresçamos no conhecimento e na graça, se nós não temos esse conhecimento, a gente vai se acomodar como os judeus de antigamente se acomodaram nas suas tradições. E eles não evoluíram, eles não cresceram. Por quê? Porque ficaram presos na instrução, na repetição dos atos físicos. E esqueceram o desenvolvimento necessário do espírito, do intelecto. Faltou o ensino, ficaram só na instrução. Que o Senhor nos abençoe e nos guie em toda a verdade, em nome de Jesus.